Havendo número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor doutor Ivanir de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 17ª sessão extraordinária, em 24 de junho de 2010. Presidência do senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente. Às 18h12, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Aloysio Freitas, Aspar Zé Camargo, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Mello, João Mendes de Jesus, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Mandrade, S. Ferraz, Stepan Nersessian, Tânia Basto, Tereza Berga, Tio Carlos e Vera Lins. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente. Encerra essa sessão às 18h17. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores funcionários presentes aqui nesse momento, apesar do clima ser um clima de Copa do Mundo, todos aqui preocupados com o final da Copa, com a semana, vamos ter aí, mais uma vez, uma semana cortada, né? Na sexta-feira, dia de jogo, provavelmente, não, claramente, nada funciona, e depois, se o Brasil passar adiante, terça-feira, novamente, outro feriado. Mas como o nosso período legislativo acaba no dia 30, nós não vamos nem ver o feriado. O feriado será para outra parte da população. Eu queria usar, com essa preocupação de Copa do Mundo, nós passamos muitas vezes a esquecer o nosso dia a dia. E muitas vezes não utilizamos os nossos horários aqui na casa para poder continuar o debate político, mesmo com Copa do Mundo, continua na cidade. Eu queria fazer uma rápida e ligeira intervenção a respeito de dois fatos que estão acontecendo na cidade no momento, na cidade, no estado, e que são importantes. Nós temos visto na televisão, e não é em horário eleitoral, nós estamos vendo no horário normal uma extensa, cara e contínua propaganda do governo do Estado. Hoje, por exemplo, uma página inteira do Globo de propaganda do governo do Estado. Na semana passada, meia página de propaganda sobre a UPA, sobre as UPAs e sobre as UPPs. O que eu queria lembrar é que quando vemos um anúncio na televisão, vemos o governo do Estado falando sobre a sensacional solução que o governo estadual encontrou para a área da saúde, que eles chamam de implantação das unidades de pronto atendimento, as UPAs, que são um tipo de atendimento oferecido à população e que foram criadas no atual governo do Estado do Rio de Janeiro. E elas são vendidas como solução para a situação. E a população, que lamentavelmente não tem nada em relação à saúde, fica em desespero quando alguma coisa aparece. Todo mundo, eu só vejo um grupo de pessoas, presidente Stepan, eu só vejo um grupo de pessoas tão interessadas quanto a população em ter uma UPA perto de casa.
são os deputados estaduais e alguns vereadores. Só eles e a população ficam no desespero, a população achando que terá seus problemas resolvidos. E os parlamentares, para uso claramente político, demarcando o seu território. A despeito da situação da UPA, que é uma discussão à parte, que é uma ferramenta, que é uma maneira de se organizar uma parte do serviço de saúde, oferecendo atendimento imediato. Eu gosto sempre de exemplificar a questão da UPA com um cidadão que chegou à noite em casa e encontrou o seu pai com um desvio da comissura, com a boca torta, passando mal, sabendo que seu pai é hipertenso. Qual é o desespero da família? Do cidadão que chegou do trabalho, da mulher dele que chegou do trabalho. Qual é o desespero? Tem que atender porque ele vai morrer. Ele está tendo um derrame. Nada melhor do que uma UPA dentro da comunidade para fazer o atendimento. Realmente é verdade. Ele vai chegar na UPA, vai ser medicado, vai receber a medicação para a pressão diminuir, a pressão vai diminuir e a partir daí, quem vai tratar? Porque o trabalho da UPA acabou ali, é um trabalho importante, claro, mas acabou aí. O anúncio do jornal do governo do Estado não diz uma palavra a respeito da vergonhosa e da criminosa situação dos hospitais do Estado do Rio de Janeiro hoje em dia. Hoje, o jornal o Globo apresenta uma matéria, abaixo da coluna do Anselmo Góes, uma matéria grande, dissecando a atual situação do Hospital Azevedo Lima em Niterói. Situação catastrófica, de péssima qualidade do atendimento, que chegou ao máximo com a denúncia de uma família que fez hoje no jornal, de que a paciente não foi operada porque era dia de jogo da Copa do Mundo, jogo do Brasil, ninguém é operado, segundo a denúncia da família. Esse é um dos problemas, porque os problemas lá são muito maiores do que esse. Niterói hoje não tem uma emergência. O Hospital Antônio Pedro, o Hospital Universitário, está fechado à emergência, só tem atendimento referenciado. O outro hospital de emergência, que é estadual, o Azevedo Lima, é uma unidade de saúde que está superlotada, super sobrecarregada e não tem condições de resolver. O Globo Bairros, da semana de sexta-feira passada, mostra o mesmo problema no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Em péssimas condições, degradado, destruído, com falta de equipamentos, falta de médicos. Situação que, se andarmos um pouco mais para cima, veremos em Santa Cruz, no Hospital Pedro II. Situação não diferente, que se descermos um pouco para o centro da cidade, encontraremos em Realengo, no Hospital Albert Schweitzer. Situação igual ou pior, que se descermos um pouco mais, chegando em Marechal Hermes, encontraremos com o Hospital Carlos Chagas. Ou seja, nenhuma notícia, nenhuma posição o governo do Estado atribui à péssima situação dos hospitais, que fazem parte da área da saúde do governo do Estado. Então, eu queria lembrar esse fato, para que a população não seja enganada, para que o cidadão comum não seja enganado. Ótimo ter feito a UPA, não temos absolutamente nada em relação à UPA. A nossa crítica é fazer da UPA uma política exclusiva de saúde. A UPA é um pedaço. É mentira que ela resolve todos os problemas. Não resolve. Ela resolve alguns problemas. Ela diminui o afluxo de pacientes às hospitais de emergência, é verdade. Ela dá um primeiro atendimento parcial, porque hoje também as UPAs estão com falta de médicos. Então, é muito importante isso, que apesar de estarmos com a cabeça na Copa do Mundo, estamos preocupados com o departamento médico da seleção brasileira e preocupados com o colete que está sendo usado pelo Júlio César. Saibam que provavelmente outras pessoas não terão um colete desse, não é um colete terão, não terão material mínimo para a imobilização de uma perna, de um braço, de um paciente desses hospitais. Então, com todo respeito, não vamos tirar a atenção, vamos torcer, nós estamos torcendo para o Brasil e vamos torcer hoje para Portugal, estou até aqui com cachecol português para defender, eu tenho dupla nacionalidade, sou português também, estarei lá defendendo, torcendo para o Cristiano Ronaldo dar certo, mas nós não podemos fazer com que essa loucura que é a Copa do Mundo nos tire do dia a dia, porque se alguém passar mal nas comemorações de uma vitória do Brasil, não terá o atendimento naquela área da cidade, não terá o neurocirurgião na Zona Oeste. Então é importante que nós passamos... Isso é batido todos os anos, ouvimos todas as semanas, ouvimos diariamente isso. Chega na eleição, os espertos aparecem para oferecer isso. Não é verdade que a Secretaria Estadual de Saúde, que o atual governo do Estado, dirigido pelo governador Sérgio Cabral, esteja fazendo um bom trabalho na saúde. Não é verdade. O sistema de saúde do Rio de Janeiro está em péssimas condições. Cada um tem uma parte de culpa nisso. Tem o governo municipal,
que não consegue resolver o problema de recursos humanos, e lembro aqui mais uma vez a nossa CPI dos recursos humanos, que não sai. A nossa CPI parece até aquela substituição que a seleção espera o Dunga substituir. O nosso Dunga aqui não consegue botar em campo a CPI dos recursos humanos, que são hoje um gravíssimo problema. Hoje, um dos graves problemas da saúde do município do Rio de Janeiro é a falta de médicos, de enfermeiros, é o não pagamento. São problemas gravíssimos que ainda iremos denunciar nos próximos dias a respeito das organizações sociais. Estão acontecendo coisas muito ruins na área de saúde municipal, mas o Estado tem culpa também. O Estado tem responsabilidade. Da Penha para cima, toda a saúde é estadual. Do Getúlio Vargas da Penha até Santa Cruz, todo o atendimento à saúde hospitalar é estadual, cabendo ao município os postos de saúde. Então, eu queria registrar, num desses últimos momentos em que estamos trabalhando aqui no primeiro semestre desse ano, já que o recesso vai ser iniciado daqui a alguns dias, lembrar esta situação para que não nos esquecemos nunca. Não vamos ser enrolados, vamos deixar que a mentira em relação ao atendimento à saúde nesse Estado seja divulgada pela opinião pública. É evidente que um anúncio daquele no jornal o Globo custa muito dinheiro. Nós estamos vendo como é que é caro fazer um anúncio no jornal, vereador. E uma página inteira de jornal hoje, gentilmente comprada pelo governo do Estado. Vai ver que é por isso que muitas vezes algumas notícias importantes acabam não saindo no dia a dia. E eu lembro aqui um fato muito interessante. Nós fizemos, para encerrar, que eu sei que o meu tempo acabou, nós fizemos aqui uma grave denúncia a respeito da situação das ambulâncias do município. Uma das empresas que trabalha para o município, apontamos várias e várias irregularidades da empresa chamada Toesa. A TV Globo fez um trabalho muito importante já no governo do Estado, mostrando um gravíssimo problema da Toesa no governo estadual. E depois isso morreu, acabou. Não vi mais nada. Tenho tentado passar algumas informações, não tenho conseguido a oportunidade de passar essas informações. E esta semana me surpreendi, de uma maneira realmente eu só não caí sentado no chão, porque já estava no chão sentado na minha casa, aguardando o início de um jogo desse da seleção brasileira, no RJTV, vejo Vote no Boteco, não é isso? Uma programação que a TV Globo fez para eleger o melhor boteco da cidade. Quando eu vejo quem é que está patrocinando esse problema no mesmo RJTV, a Toesa. E a Toesa patrocinando no mesmo lugar onde ela foi criticada. Só que agora ela não aparece mais criticada. Então, vejam como é que é difícil vencer o poder econômico. É muito difícil, muito complicado. Espero que nós estejamos atentos, mesmo que festejando a vitória do Brasil, a vitória de Portugal, mas que nós estejamos atentos às coisas do dia a dia, porque a Copa do Mundo passa e a nossa vida fica. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito. Está escrita já. Próximo orador inscrito, nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros dessa casa, funcionários. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral julgou os embargos no processo do ex-governador Antônio Garotinho, da Rosinha, meus pais, e o TRE disse que mantém a inelegibilidade do Garotinho, da Rosinha, e determinou o afastamento dela da Prefeitura de Campos. Eu queria dizer que não me surpreende a decisão do TRE de ontem. Inclusive, nosso encontro do partido, no blog do Garotinho e nos locais onde a gente tem tido a oportunidade de se manifestar, nós deixamos claro desde o início que a nossa esperança era em Brasília, porque, infelizmente, o processo ele sofreu influências poderosíssimas com o intuito de beneficiar o atual governador Sérgio Cabral. Ontem, eu e a juventude do Partido Republicano estivemos na porta do Tribunal Regional Eleitoral fazendo uma manifestação, fazendo um protesto, para demonstrar ali toda a nossa indignação contra
o processo injusto e a forma covarde como o garotinho tem sido julgado. Eu digo isso porque eu já disse isso aqui e vou repetir. O que tem ali naquele processo contra o garotinho é apenas uma única entrevista de rádio. Ele sempre foi radialista, tinha um programa numa rádio em Campos, e nessa rádio, no mês de junho de 2008, a então pré-candidata à Prefeitura de Campos, Rosinha, deu uma única entrevista no programa de rádio, dizendo por que ela decidiu voltar para Campos e por que ela decidiu se candidatar a prefeita. Agora, você acha justo transformar uma pessoa inelegível, punir um político com a pena máxima que se pode dar a um político, que é tirar os seus direitos políticos, o seu direito de concorrer por uma única entrevista de rádio? Não havia nada de errado na entrevista. Mas ainda assim, se os juízes quisessem forçar a barra e entender que de alguma forma a entrevista foi uma entrevista que ajudou a candidata, antes até dela se tornar candidata, ali era ela pré-candidata, nem a convenção do partido tinha acontecido, poderia ser até o caso de uma multa eleitoral. Agora, o Serra faz campanha o tempo inteiro e não está inelegível. O Lula faz campanha para Dilma e ninguém está punindo nem o Lula e nem a Dilma. O governador Sérgio Cabral faz pior. Ele viaja no helicóptero do Estado, carregando os seus candidatos ao Senado, usando dinheiro público, e não foi punido por isso. Ele sobe em palanque oficial e pede votos para o seu candidato a senador, e não é punido por isso. Ninguém cassou os direitos políticos dele. Então eu não poderia deixar de manifestar mais uma vez a minha indignação contra esse julgamento totalmente parcial, um julgamento totalmente político, um julgamento onde forças muito poderosas estiveram atuando com interesses inimagináveis. Mas você sabe o que é pior de tudo isso? O que é pior de tudo isso é ver uma decisão dessa, totalmente política, virar manchete nos jornais, comparando o garotinho com o que há de pior na política brasileira. Isso é o que dói na gente. Porque o governo do meu pai foi sempre um governo voltado para as pessoas que mais precisam. Um governo voltado para o desenvolvimento. O meu pai está na vida pública há muitos anos. Ele é radialista desde que eu me entendo por gente. E é político desde que eu me entendo por gente. E durante todo esse tempo, eu vi ele ser candidato a deputado estadual, prefeito 2 vezes, secretário de Segurança, secretário de Governo, secretário de Agricultura do governo Brizola, candidato a presidente da República. Nossa vida inteira já foi vasculhada e nós não enriquecemos na política. Porque o meu pai é político, ele não é ladrão. E o que mais dói na gente é ver um julgamento político para beneficiar o governador Sérgio Cabral, tentando enquadrar o garotinho como um político ficha suja. Mas ele não é um político ficha suja. Ele nunca teve suas contas reprovadas. Nunca foi responsabilizado por improbidade administrativa. As certidões dele, eleitorais, são todas corretas. Nós não tivemos grande evolução patrimonial, nossa família não enriqueceu na política. Agora, sabe o que dói mais de tudo isso? É ver que tentam enquadrar o garotinho como ficha suja para impedir ele de disputar a eleição. Mas eu gostaria de saber quando é que vão julgar o processo do governador Sérgio Cabral, onde ele não consegue justificar
como foi que ele comprou a mansão que ele tem em Mangaratiba, avaliada em 4 milhões de reais, e que na declaração dele diz que custou apenas 100 mil reais, em 10 parcelas de 10 mil. Isso sim pode ser enquadrado como ficha suja, porque ele não tem de onde comprovar a renda para ter comprado a mansão que ele comprou em Mangaratiba. Eu também gostaria de saber quando é que vão julgar o senhor Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa. E toda vez que eu toco no nome do Pisciani, algum político, seja dessa casa ou seja de fora, fala para mim: Clarissa, olha, cuidado com o que você está falando, porque você sabe que esse é um homem muito poderoso, ele manda e desmanda no Estado. Não tenho medo. Não estou na política para compactuar com isso. Não acredito nesse tipo de jogo de interesse. Agora, há pouco mais de 10 anos atrás, o Jorge Pisciani só tinha um corcel. E de uma hora para outra, o presidente da Assembleia Legislativa se tornou um dos maiores fazendeiros do país. Virou o rei do gado no Estado. E, inclusive, tem processos contra ele, acusando de trabalho escravo nas fazendas dele. Ah, isso sim é ser ficha suja. Quando é que a justiça vai abrir os olhos e vai julgar isso? Mas não. Por interesses políticos, quem é julgado é o garotinho, por causa de uma única entrevista de rádio que ele fez com a então pré-candidata a prefeita Rosinha. É certo isso? Nós ainda temos esperanças. Estamos recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral. Porque eu não quero, sendo ainda tão jovem, desacreditar nas instituições do meu país. Eu não quero, estando ainda no meu primeiro mandato, acreditar que a política é só isso. É só esse jogo sujo, é só uma meia dúzia de pessoas com interesses próprios, mandando e desmandando no Estado. É isso que é a política? Não foi para isso que eu entrei na política. Eu entrei acreditando, sim, que a política é um espaço para transformar a sociedade, que a política é um espaço onde nós podemos fazer o bem, onde nós podemos ajudar a melhorar a vida das pessoas. Podemos errar, podemos acertar, ninguém é perfeito, somos seres humanos, mas a política não é o que eu estou vendo por aí, pelo menos não é o que eu gostaria que fosse. Então nós ainda estamos confiantes no Tribunal Superior Eleitoral. Nós aceitamos ganhar, nós aceitamos perder. O que nós não aceitamos é uma interferência no processo eleitoral. Deixe o povo decidir, deixe o povo escolher quem ele acha que é melhor para o nosso Estado. Ganhar, perder, tudo isso faz parte do processo democrático. O que não faz parte do processo democrático é essa interferência que está acontecendo no processo eleitoral no nosso Estado. E é isso que nós não admitimos. Eu sou a favor do ficha limpa, sim. Até porque a minha família é ficha limpa. Mas eu quero que essa ficha limpa tenha validade para o senhor governador Sérgio Cabral. Eu quero que essa ficha limpa tenha validade para o senhor Jorge Pisciani, cheio de processos pendurados, sendo acusado de coisas terríveis. Afinal de contas, a gente quer políticos com caráter, acima de tudo. Porque eu não posso acreditar que alguém que é acusado de trabalho escravo nas suas fazendas, se isso realmente for verdade, eu não posso acreditar que uma pessoa assim seja capaz de fazer o bem no cenário político. Porque quem é capaz de manter trabalho escravo
é capaz de qualquer coisa. Nós estamos em pleno século XXI. Quem diria, nesse tempo, ainda termos lideranças políticas do nosso Estado com esse tipo de acusação. Então, não me surpreendeu em absolutamente nada o resultado ontem do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, e eu continuo confiante na Justiça. Continuo confiante na Justiça. No Tribunal Superior Eleitoral, que eu tenho certeza que fará justiça e não vai impedir ninguém de concorrer a uma eleição por ter feito uma única entrevista de rádio. Mas também quero dizer que, independente do resultado na Justiça, graças a Deus, eu tenho muito orgulho da minha família. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho do meu pai, que saiu lá de Campos, jovem, venceu no Rio de Janeiro, se tornou governador mais jovem do estado do Rio de Janeiro, foi escolhido pelo Instituto Datafolha 2 vezes o melhor governador do Brasil, deixou o governo do estado com 70% de aprovação popular. A aprovação foi tão grande a ponto de eleger a sua esposa, Rosinha, no primeiro turno. Ela dizia todos os dias: eu vim para continuar o governo que o garotinho começou. E se o governo dele não fosse bom, o povo do Rio de Janeiro não teria escolhido a Rosinha como governadora no primeiro turno das eleições. Eu venho de uma família de vencedores, de pessoas humildes, de pessoas que cresceram sim, mas cresceram com trabalho. Eu sou filha de 2 ex-governadores que deixaram o estado e voltaram a trabalhar. Meu pai abriu uma empresa, ele acorda cedo, ele trabalha. Ele fazia programa em 2 rádios, agora faz em uma. Trabalha para sustentar a nossa família. Não vive de mordomias, porque o que nós conquistamos foi fruto do trabalho. E política para nós é uma missão. Eu tenho muito orgulho e acho que não são todos os filhos de políticos que têm a coragem de sentir orgulho dos seus pais e da sua família como eu tenho. Independente do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, nada vai mudar para mim. Porque as pessoas que estão de fora podem fazer o julgamento que for. Mas eu tenho um julgamento só, porque eu conheço o caráter do garotinho e da Rosinha. Eu conheço a pessoa que eles são. Eu sei o padrão de vida que a gente leva. Eu sei tudo que ele enfrenta por defender os interesses do povo brasileiro. E quero dizer que eu estou ao lado dele para o que der e vier. Porque tem certas coisas na vida que não valem um mandato. A nossa honra, a nossa dignidade, a nossa cabeça erguida, isso tudo não vale um mandato, seja de vereador, seja de deputado, seja de prefeito, seja de governador, porque o mandato passa. Mas o que a gente faz da nossa vida, um dia vai ser lembrado pela história. E nós não trabalhamos para sermos lembrados hoje, para termos um mandato hoje. Eu quero chegar ao final da minha vida, daqui a muito tempo, e ser julgada pela nossa coerência, e ser julgada pelo nosso trabalho, e não importa se isso veio debaixo de um processo de perseguição, não importa se por isso nós contamos com incompreensões, não importa se para isso muitas pessoas nos viraram as costas no momento que a gente mais precisou, porque o poder é assim, quando você está no poder, todo mundo é seu amigo. E quando você está fora dele, aí você conhece quem são as pessoas de verdade. De tudo, tem uma coisa que eu não quero perder: a esperança. Porque tem horas que a gente vendo tudo isso, dá vontade de jogar tudo para o alto. Outro dia eu estava em casa e eu estava pensando: será que eu quero mesmo seguir nisso? Eu sou muito nova ainda. Se eu tiver que levar minha vida para outro caminho, o momento é agora. De ir trabalhar numa empresa, de cuidar da nossa empresa, da nossa família, de fazer qualquer outra coisa da minha vida, o momento é agora. Aí eu parei e pensei: poxa,
todos os dias, quando eu estou com a juventude do meu partido, todos os dias, quando eu estou nas ruas e vejo jovens desacreditados na política, me dizendo que a política é um espaço de corrupção, é um espaço que todo mundo tem até um certo nojo, eu digo, olha, mas se os bons não entrarem, nada vai mudar. Se os jovens não assumirem para fazer uma política de uma forma diferente, nada vai mudar. Pelo contrário, a gente só vai aprofundar esses problemas que nos causam tanta repugnância que existem no meio político. Então, eu não sou uma pessoa que gosta de ser incoerente, por mais que às vezes a gente pare para refletir e fique pensando se isso tudo vale a pena, porque é um preço muito alto que a gente paga, um preço pessoal, um preço para a nossa família. Mas agora que eu estou aqui, eu não acho que eu tenho o direito de sair. Então, tudo que eu não quero é perder a esperança de que ainda é possível no Brasil fazer uma política de uma forma diferente, fazer política com mais ousadia, fazer política com mais paixão pelo que se faz, fazer política com mais verdade, com mais convicção. E é isso que eu espero, que haja realmente uma renovação política no Brasil, que haja realmente uma renovação política no nosso estado, na nossa cidade, mas uma renovação para valer. A renovação ela não está só na idade, a renovação está nas nossas ideias, a renovação está no nosso caráter, a renovação está naquilo que a gente acredita e na nossa disposição em defender o que a gente acredita, custe o que custar. Eu sei que o que eu disse hoje aqui vai ter repercussão política. Afinal de contas, dizem por aí que o presidente da Assembleia manda até no governador. Eu sei que politicamente as minhas palavras não incomodam em nada ele, mas que eu vou sofrer pressão política por causa disso. Eu sei que ele já trabalha até para tentar tirar o meu mandato. Não importa. Eu cheguei até aqui para defender uma nova política. E é isso que eu vou continuar fazendo enquanto aqui eu estiver. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 775 de 2010, de autoria do vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, com fogo do regimento interno, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao engenheiro agrônomo Agostinho Guerreiro, presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, CREA-RJ, exemplo de dedicação no exercício de suas funções, em especial por sua efetiva contribuição ao desenvolvimento da engenharia e da arquitetura do município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 782 de 2010, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto à senhora Vera Maria Ferreira Rodrigues, por sua atuação de excelência na área de educação, prestando serviço de relevância à população da cidade do Rio de Janeiro. Requerimento de autoria do vereador Leonel Brizola Neto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 789 de 2010, de autoria do vereador professor Walsh. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Igreja Católica Apostólica Brasileira, ICAB, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro e da sociedade civil.
Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passe a ordem do dia. Em tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 103 de 2009, de autoria do vereador Ben Cardino, que determina a disponibilidade de cadeiras de rodas para as pessoas com deficiência e idosas nas agências bancárias situadas no Rio de Janeiro e de outras providências. A presidência, constatando a evidente falta de quórum, encerra, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.